Hoje, concluindo a nossa série Os Patriarcas, eu vou falar dele. O último, mas não menos importante, Dino Marsili, meu avô materno. Dino Marsili, que é descendente direto de italianos, o pai dele era italiano. E vou começar falando um pouquinho da história dele. A Itália, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, ela sofreu uma grave crise econômica. Quase todos os países da Europa sofreram. Mas assim, a Itália ela já estava numa certa depressão econômica em 1927 e 1928. O que acontece é que, e a Alemanha não, a Alemanha estava bem, só que ela estava alavancada. O que acontece é que em 1999, 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa Americana. Não vou explicar o que foi, mas assim, a Bolsa Americana ela quebrou e milhares de pessoas cometeram suicídio, teve derrocada. Só que ela afetou diretamente os países europeus que tinham negociação bilateral com os Estados Unidos. E o que que esses países fizeram? Eles cobraram as dívidas, digamos assim, uma imposição pós-Primeira Guerra, certo? No Tratado de Versalhes, com a Alemanha. Então, a Alemanha ela ficou devendo por causa da guerra. É uma longa história, foi uma imposição de cima para baixo, multas, sanções altíssimas, que esses países eles não estavam executando, Inglaterra, França, etc. A Alemanha estava crescendo muito. E aí o que aconteceu? Com a queda da Bolsa de 29, os países europeus precisaram de recursos e eles foram todos cobrar a Alemanha, todo mundo. Basicamente, a Alemanha teve uma quebra, uma desestruturação econômica gigantesca, e foi ali o berço da Segunda Guerra Mundial. Então, tem muita gente que teoriza que a Segunda Guerra Mundial foi fabricada. E os libertários, alguns ANCAP também, eles acreditam, e eu acho que até uma probabilidade, já tive duas visões sobre isso, não vou aqui discutir também, mas que o crash de 29 foi literalmente provocado pelo Estado norte-americano. Então, pessoas que leem Ludwig von Mises, pessoas que leem doutrinas liberais na economia, doutrinas libertárias em relação ao Estado, eles dizem que aquilo foi de propósito. Ou seja, aquela queda foi de propósito. Eu já penso algumas casas à frente, que aquela queda, já quem orquestrou aquilo, se foi de propósito, já avisava uma guerra. Porque a Segunda Guerra Mundial, ela fez uma reviravolta no mundo e colocou os Estados Unidos acima no topo. Antigamente, a indústria cultural do cinema era em Paris, era na Itália, na própria Alemanha. Então, a mídia era aqui, tá? Não era nos Estados Unidos. E o dinheiro também era mais aqui. Depois da guerra, a Europa toda destruída, os Estados Unidos emprestou dinheiro para todos, praticamente ele se tornou o braço forte que poderia chantagear com esse crédito, trouxe as grandes estrelas da Europa, os estúdios, os maiores cientistas judeus, os maiores cineastas judeus para Hollywood. Então, teve todo um balanço de poder. Essa guerra aqui, se ela não foi uma coisa espontânea, até porque o começo dela foi esquisitíssimo, a primeira guerra então nem se fala, né? O cara foi baleado na Bósnia lá, enfim. Mas a primeira guerra a gente sabe que as indústrias queriam testar as armas do mundo inteiro, então teve quase um consenso. Agora, a Segunda Guerra, claramente os Estados Unidos ele teve uma influência muito forte. Mas voltando um pouco aqui, a Itália estava numa situação difícil, antes da Segunda Guerra já. Tinha uma crise política muito grande lá dentro, alternâncias de poder, dinâmicas de poder. E muitas pessoas estavam vindo da Itália para o Brasil para trabalhar na agricultura. E o meu bisavô, que eu realmente não sei o nome dele, porque meu avô já é bem velho, vocês vão entender. Meu bisavô, ele veio para o Brasil e meu avô então nasceu aqui. Meu avô nasceu no ano de 1928, gente. 1928. Ou seja, um pouco antes da queda da Bolsa de Nova York, ali, do crash de 29. Ele viu toda a Segunda Guerra, tudo, acompanhou tudo. E mesmo tendo parentes na Itália e tudo mais. E aí o que aconteceu? Esse meu avô, ele seguiu no litoral de São Paulo, em Santos, a vida dele. E ele se formou como engenheiro e se casou com a minha avó. A minha avó, a mesma origem, a família veio pra cá, ela era prima dele, tanto que eles têm o mesmo sobrenome. Meus tios, meu tio e minha mãe também já faleciam, todo mundo já faleceu, tá, gente? Eu perdi todo mundo.
Mas assim, meu tio e todos os meus ascendentes, meu tio, que era o filho do meu avô, e a minha mãe, eles só tinham, antes deles casarem, respectivamente, eles só tinham o sobrenome Marcilli. Então era Dino Marcilli e Eda Marcilli. O que acontece? Esse meu avô era engenheiro, ele trabalhava com obras, construção civil, lá na cidade de Santos e na Praia Grande, no litoral de São Paulo como um todo. Mas no começo em Santos. O que acontece? Eu já falei isso no vídeo anterior, assistam que tem uma parte da história lá, uma parte da história aqui. O quebra-cabeça vai se encaixar. Antes mesmo de eu nascer, minha avó teve um caso com um outro homem que se tornou meu avô de criação. E eles se separaram. Então, meu avô, ele meio que se fechou na Praia Grande, se fechou no trabalho. E, basicamente, ele só trabalhava e juntava dinheiro. Só que ele tem um dedo, digamos ruim assim, ele se casou com uma outra mulher que praticamente só gastava o dinheiro dele, era mau humor, etc. Não vou citar o nome, mas assim, ele se casou com uma outra mulher. E, enfim. Então ele trabalhava muito, mas tinha pouco recurso. Quer dizer, classe média, sei lá, mas ele não prosperou, não se transformou num gigante da indústria. Até porque a mente dele era muito escassa. Então ele focava mais no trabalho, estar trabalhando, do que no resultado. E o que aconteceu? Como o segundo marido da minha avó, meu avô Ica, que eu já falei, ele assumiu muito o papel de avô e até de pai e mãe. Ele ficava muito mais com a gente, meus pais viajavam para o exterior, meu pai trabalhava muito. Então, a gente desenvolveu uma relação muito boa e isso gerou no meu avô materno de sangue, o vô Dino, Marcili. Dino, gente, é D-I-N-O, igual dinossauro. Dinossauro significa lagarto poderoso ou lagarto terrível. É o nome dele, poderoso ou terrível. Então o cara, né, já tinha um nome poderoso. Mas enfim, isso gerou nele uma mágoa em relação à minha família. Até a minha mãe, digamos assim, por ter aceitado, o meu outro avô, todo mundo. Então a gente visitava ele na infância, do zero até os, sei lá, até os 15, 16 anos. Muito pouco, muito pouco. Então a gente ia lá, cumprimentava, mas ele era muito frio com a gente. Então a gente ficava, principalmente criança, a gente ficava brincando lá de fora. Eu não tive nenhum contato com ele, como se fosse meu avô, nenhuma representatividade. O que que aconteceu? Em um determinado período da vida dele, ele ficou muito doente, não podia mais trabalhar no que ele gostava e dependeu da família, da minha mãe e do meu tio. O meu tio, ele era um diretor de banco, também engenheiro, mas diretor de banco, rico, muito bem sucedido. Então ele ficava alternando entre a casa da minha mãe e a nossa casa, né, a casa dos meus pais, e a casa do meu tio em São Paulo. Só que aí o que aconteceu? O meu tio, ele caiu de moto. Ele fazia aqueles passeios de empresários com a Harley Davidson. Ele teve uma apneia do sono, caiu, teve uma morte até meio, muita gente achou duvidosa no hospital, e faleceu. E esse meu avô comprou uma guerra pessoal com a segunda esposa do meu tio pela herança, pela empresa e tudo mais. E nesse período ele veio morar na nossa casa. Só que não foi um período bom. Por quê? A gente morava numa cobertura ali no Paraíso. Tinham já dado um golpe no meu pai tinha perdido tudo. Meu pai se desesperou, ele pegou um monte de empréstimos, Zog, conseguindo todos os empréstimos que podia. Isso virou uma bola de neve, a gente teve que vender a nossa cobertura que hoje, sei lá, deve estar valendo, sei lá, nem sei, uns 10 milhões de reais. Na época era 1 milhão de reais, isso em quando? 2000, 2001, valia 1 milhão de reais, imagina hoje. Vendemos a nossa cobertura ali, é perto do metrô Paraíso ali, para vocês terem uma base. E tinha piscina no último andar, enfim. E fomos despejados praticamente dali. E aí a gente estava na Avenida Angélica, lá na esquina da Avenida Goiás. Meu pai tinha um escritório ali gigante no térreo. E a gente foi todo mundo morar lá. Só que essa era uma locação desnaturada, porque ali deveria ser. A gente acabou alguns, 3, 4 anos depois, também sendo despejado de lá. Esse foi o pior despejo, porque na época eu colecionava quadrinhos. Os oficiais de justiça jogaram minhas revistas no chão, minhas coisas, horrível. Mas enfim, isso já é outra história, tem aqui no canal, em algum lugar. Mas basicamente esse meu avô, ele não foi pra gente num momento bom, ele foi morar com a gente num momento péssimo que a gente estava numa locação desnaturada, num bairro legal, né, Higienópolis, e assim, a gente tinha muitos cachorros, ele gosta de cachorro, a gente ia passear na Praça Buenos Aires ali, aquela história toda, no shopping Higienópolis, era tudo muito pertinho, mas assim, o momento econômico não era legal. E aí ele veio e pegou um cantinho da casa, pegou a máquina de escrever e ficou trabalhando nesse processo, ele contra a segunda esposa do meu tio, entendeu? E é um processo judicial, um inventário gigantesco,
Eu fui fazer, eu tava no quinto ano de direito, quarto, sei lá, quando ele foi pra lá, até eu me formar. Então ele me pegava muito assim, não, preciso de você, preciso de uma opinião. Código Civil diz o quê? E fazia as teses dele. Aí ele descobriu o computador, ele olhava o computador antigo, tá? Mas cabe 100 páginas desse disquete. E aí, enfim, aí a gente desenvolveu uma amizade porque ele meio que precisava de mim. Mas ele era um cara muito, muito engraçado e tinha muitas histórias para contar do passado, muito sábio. E também é engraçado que ele tinha uma certa sabedoria milenar, mas ao mesmo tempo ele tinha uma mentalidade limitada. Por exemplo, ele acreditava piamente na Rede Globo, ele assistia Jornal Nacional, ele assistia novela, enfim. E era uma pessoa muito escassa, então ele queria brigar por centavos em acordos, enfim. Mas era um cara que a gente acabou convivendo, então, muito tempo, até que teve mais um monte de mortes na minha família. A família também acabou se separando após a morte do meu pai, e de uma certa forma ele acabou seguindo um outro lado da família. A gente voltou a ficar sem se falar um tempo, e ele morreu bem velhinho, assim, tipo com 100 anos, pra você ter uma ideia, alguma coisa assim. Não, 100 anos não, não porque ele não deu ainda, né? 28. Mas assim, sei lá, ele faleceu, deixa eu pensar, deixa eu fazer uma conta aqui. Ele é de 28. Ahn, Putz, não, teria que fazer conta. Ele é de 28, certo? 1928. No ano 2000, ele tinha 92? Não, peraí, 28, 80. No ano 2000, ele tinha 72 anos. Ele foi morar com a gente, ficou com a gente até 2000. O ano que meu pai faleceu foi 2005, ele morava com a gente ainda. Ahn, Ele tinha 72 anos em 2000. Em 2005 ele tinha 77 anos. 77 anos. Tá. Em 2015 ele estava vivo, 87 anos. E em 2019 ele estava vivo. Então vai dar. Eu acho que teria que fazer a conta, mas ele viveu mais de 100 anos, sim. Salvo engano, ele faleceu em 2023, 2022, não, 2022. Salvo engano, 2022. Então, quer ver? Vamos fazer mais fácil aqui, ó. Vou abrir a calculadora aqui. Ao vivo. Eu vou colocar até menos, eu vou colocar 2021, porque eu fico na dúvida aqui. Que teve o período pós-Covid, aconteceu muita coisa, mas enfim. 1928. Ah, não, 90. Se foi 23, 94 anos. Mas enfim, 94 anos, a pessoa se aproximou dos 100 anos. O quanto esse cara viveu na vida dele? Quanto ele viu? Quanto tipo de pessoa? Quanto tipo de relação? Então, assim, ele tinha uma sabedoria, mas tinha uma certa programação de escassez ligada ao entretenimento, principalmente a Rede Globo, que, assim, é uma doença que ainda acomete, principalmente no Nordeste, os lugares mais simples do país, mas tem muita gente que já não assiste TV aberta. Já tem muita gente desperta hoje. Sei lá, 20% da população eu considero muito. Tá um pouco mais desperta em relação à TV aberta, não em relação às programações do mundo, aí é mais complicado. Mas enfim, foi um cara que a gente deu muita risada junto. Eu me lembro uma vez, quando a gente foi já despejado da lá a gente morava nos Jardins, foi pro. É engraçado, né? Foi pra Higienópolis, viveu tudo lá. Eu fui no primeiro dia do estreia do Shopping Higienópolis, vivi bastante aquele bairro. Depois a gente foi despejado, foi pra Freguesia do Ó. Depois lá teve uma cisão familiar. E eu fui pra Araraquara. Aí eu voltei a morar no centro velho de São Paulo. Depois eu mudei para um apartamento pior, na Cracolândia, ali na Rua Helvétia. Da Rua Helvétia eu mudei para o Itaim Bibi. Depois eu mudei para uma zona mais cara do Itaim Bibi, que é ali na Jesuína Arruda, ali, enfim, onde perto do meu escritório antigo. E agora eu mudei para um condomínio fechado no interior de São Paulo. Então eu já mudei muito, fora outras coisas, mas assim. Mas naquele período ali, o que aconteceu? Ele, ele atendia o telefone para mim. Eu tinha um celular já, mas era um celular. Não era muito hábito atender o celular. A gente tinha o celular
fazer poucas ligações e tudo mais. Mas eu já tava namorando minha atual esposa, a Kátia, e aí tinha muita gente que me ligava. Não me lembro, acho que eu tava fazendo um cursinho no Damásio, um cursinho jurídico. As pessoas me ligavam e eu tava focado, estudando para ser promotor de justiça naquela época, só muitos anos atrás. Focado, focado, focado. Aí, não, acho que foi depois, foi um pouco depois. Mas enfim, eu não queria atender as pessoas. E eu falava umas coisas bem grossas, assim. Eu abria minha porta e falava. E meu avô era surdo, então eu tinha que gritar. Aí um dia ele falou: Lucas, estão te ligando. Aí eu falei: fala que eu morri. Fala que eu tava andando na rua, fui atropelado e tinha um. Lá na freguesia do Ó, tem uma parte que é a igreja da freguesia do Ó, e tem uma descida assim. Tem um lugar chamado Largo do Clipper, que é um ponto de ônibus. Eu falei, fala que eu tropecei ali no Clipper, um ônibus passou na minha cabeça e me matou. Aí me esmagou minha cabeça. Aí ele ficou com isso na cabeça, quem atendia ele falava isso. Aí a minha atual esposa, que era minha. Não, acho que não era nem namorada, a gente tava se conhecendo, tava se gostando. Eu tava namorando já, mas era o começo de namoro, sei lá. Ela ligou um dia e falou: quero falar com o Lucas, toda empolgada, apaixonada. Aí ele falou assim: ó, Aí ele tipo, falava com a voz bem grossa assim: Ô Lucas! Deu uma respirada e falou: O Lucas morreu! Infelizmente, ele foi pegar o ônibus, ele tropeçou, caiu, e aí a gente tá cuidando das coisas. Enfim, ele falou meio que sério, assim. E aí ela acreditou, e aí começou a ficar abalada e tal. Até hoje ela conta essa história. Então, ele era uma figura, em alguns sentidos. Ele era muito inteligente para fazer conta, para coisas de exatas, não tinha muita inteligência emocional, no sentido de ser carinhoso e tudo mais, mas ele acabou criando um vínculo de carinho conosco por ele ser um cara engraçado e porque a gente, digamos que por um tempo a gente precisou um do outro mutuamente. Eu sempre muito sozinho e muitas perdas, e ele ali precisava do meu conhecimento técnico. Então a gente acabou desenvolvendo uma boa amizade, eu tenho uma boa lembrança dele. Eu espero que ele esteja no céu agora, que tenha aceitado Jesus. Infelizmente, na minha experiência no céu, não vi ele lá, mas eu espero que ele esteja lá, porque o céu é um lugar que tem muitas moradas. E assim, é um patriarca. A gente tem que honrar todos os nossos patriarcas. E os meus avós, que eu quis fazer essa série, eu quero deixar registrado para a história, porque isso aqui vai ficar gravado para sempre no meu YouTube. Eu vou fazer um backup também, mas enfim. A gente não sabe o dia de amanhã, então eu realmente quis fazer essa homenagem. Dino Marcilli foi um cara que viveu muitos altos e baixos, mas ele era um cara que tinha muita energia, ele aproveitou muito a vida. Uma coisa que ele gostava muito de fazer, duas coisas, gente, que eu acho que, para concluir, ele gostava de pegar jacaré. Então ele ia no alto mar, lá no fundão, e ele ia pegava onda até lá embaixo. Até velhinho ele fazia isso. Mulher, uma coisa que ele gostava muito, depois já velho, já morando na Praia Grande, no final da vida, ele já arrumou uma outra mulher e tudo mais. E seguia tendo vida ativa nessa área, enfim. E comer. Ele comia de forma absurda. Acho que isso até. Ele viveu 92 anos, mas acho que se ele não comesse tanto, ele vivia até os 120. Que ele tinha uma barriga muito, muito grande. E comia dois, três, quatro pratos. Era uma máquina de comer. Era uma máquina de comer. E ele tinha uma frase. Eu me lembro uma vez que a gente foi pro Japão. Eu ia pro Japão fazer um treinamento específico de artes marciais e assistir o jogo do Palmeiras. E a gente foi, eu fiquei num andar com a mancha verde, embora eu não fosse filiado, mas era um pacote que era mais barato e tal. E eu deixei meu avô e minha mãe no andar de cima, num outro quarto. Então a gente tinha eu fazia muitas coisas sozinho no Japão e outras com a minha mãe e com meu avô. Meu pai não foi porque ele era corintiano, né? Ainda é corintiano, porque ele tá no céu e ele eu tenho certeza que tá no céu porque eu pude ver isso. Inclusive tá até igual, ainda gosta muito de futebol lá. Mas enfim, essa é uma outra história mais complexa. Mas enfim. E aí, eu me lembro que ele tinha uma fala que era assim, só que isso tá fora de série. Só que ele comia tanto, sabe aqueles caras que vem com prato de comida como se fosse a última coisa? Tudo pra ele era fora de série. E eu me lembro, eu tenho até esse vídeo até hoje, não sei se eu vou conseguir colocar aqui, acho que não. Porque eu vou ter que tirar da vida cassete e tal, fazer adaptação. Mas a gente foi de trem-bala, Shinkansen, pra Yokohama, e lá tinha os jogadores do Palmeiras que jogavam lá, tinham saído do Palmeiras em 94, que eram o César Sampaio, o Zinho e o. Ah, quem que era o outro? Três grandes pilares do Palmeiras eram o César Sampaio, que era o volante, o Zinho e o Evair. E aí, e jogavam no Yokohama. Se era Marinos ou Frugels? Puta, não vou lembrar agora, acho que é Yokohama Frugels.
E aí a gente foi pra cidade de Yokohama, fui lá ver o estádio, lá dá pra ver o Monte Fuji, e lá tem uma torre que na época, hoje eu não sei mais, faz muito tempo, 1999. Inclusive essas espadas, gente, elas são da época do Japão, são de lá mesmo, literalmente, ó. Essa katana tá, ó. Tanto que ela tem algumas marcas de treinamento, tá vendo? Se você ver aqui, ó. Tem algumas marcas aqui, ó, na bainha, em alguns lugares. Elas são de 1999. Tô gravando esse vídeo em 2026. Eu também tenho uma Ninja To, que é o que eu realmente fui treinar, Ninjitsu. Deixa eu arrumar aqui direito. Eita. Nossa, ainda bem que eu venci meu perfeccionismo, senão eu ia ficar 2 horas aqui arrumando isso aí pra ficar no ângulo, tal, tal, tal. Mas enfim, eu também tenho uma Ninja To, tá em um outro lugar, que essas eu comprei. A Ninja To ela foi confeccionada, é outra história. Mas voltando. E aí a gente tava num lugar que chamava Landmark Tower. Na época, o Japão tinha uma tecnologia que em muitas coisas ainda é mais moderna do que a gente tem hoje. Então eles tinham uma torre gigantesca que tinha um elevador supersônico que falava, olha para cima. Você olhava, via umas luzinhas e você já estava no topo. Sei lá, 1.000, 2.000 metros, sei lá, muito, muito alto. Não me lembro quantos andares tinha, mas assim, uma coisa absurda. Tipo, 2 km para cima, uma torre, né, que tem lá em Yokohama. Aí você pode falar Yokohama, Yokohama, enfim, mas enfim. E aí, o que que aconteceu? A gente tava comendo pizza lá, eu filmei, ele comeu uma pizza, mas a pizza não era boa, a pizza japonesa, era bem minha sola. Que é uma imitada da americana, que também não achou legal. O estilo de pizza, aquela pan pizza, sabe? Tipo da Pizza Hut. Enfim. E aí ele comeu a pizza e falou: Isso aqui está fora de série. Eu tenho esse vídeo até hoje, gente. Eu vou colocar uma foto dele, eu tenho uma foto dele. Eu sempre conheci ele velho, como eu disse, a gente não tem muito contato quando criança. E sei lá, dos 60 aos 90 que eu vi, ele não mudou nada, não mudou nada. Isso é um bom sinal pra mim, né? Que eu tenho 4,7. Muita gente acha que eu não tenho. Enfim, mas foi isso. Um cara excêntrico, um cara engraçado, um cara enérgico, um cara que foi meu companheiro por um período, um cara que tinha suas dificuldades também. Mas a gente tem que honrar os nossos ancestrais. Uma parte do meu sangue, uma parte do meu gene, de tudo que eu sou, veio dele. Então eu queria honrar aqui, ó, uma salva de palmas para o senhor Dino Marcilli. Grande energia, grande luta, grande energia pela vida. Quase chegou aos 100 anos, gente. Quase chegou aos 100 anos, passou pela Covid, enfim. E queria deixar registrado aqui na minha série Os Patriarcas. Na semana que vem, a gente vai começar uma coisa totalmente diferente. A gente vai abrir um novo rumo aqui no canal, tá? Mas aí é surpresa. Domingo que vem, você vai saber. Um grande abraço a todos, até a próxima e tchau!